Oi, gente. Eu sou o Braulio Zorzé. O celular caiu, mas tá valendo. Essa presilha não tá mais segurando meu celular. Tudo bem com vocês? Começando mais uma live da sessão Lives da Quarentena. Coloquei uma musiquinha do Pearl Jam aqui que eu gosto muito para começar enquanto a turma vai entrando. Hoje uma live de perguntas e respostas, tá? Daquelas que vocês entram e podem pedir para participar comigo. Assim como a caixinha de perguntas também, que hoje está ativa, linda, maravilhosa aqui. Então já tem bastante gente que perguntou. Quem quiser perguntar, vai na caixinha lá ou pelo Stories, né? Você sai da live e entra no Stories e faz a pergunta. Ou então, em algum lugar aqui tem um quadradinho com uma interrogação que você pode clicar. De vez em quando vai aparecer esse quadradinho, que é fazer a pergunta aí, né? Boa tarde para quem falou boa tarde, boa noite para quem falou boa noite. E é isso aí. Gente, seguinte, acabando tirando a música aqui, vamos começar então esta live. E antes de a gente se aprumar aqui, se acertar, alguns recadinhos. Quem quiser participar comigo do planejamento do parto online, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Que eu tô com o notebook aqui na frente do celular para mostrar uma coisa. Que é como é que faz para entrar dentro desse planejamento, tá? Olha lá, ó. Então, você vai lá no planejandooparto.com.br, ok? Vai entrar neste site aqui, tem um vídeo explicativo como funciona esse programa online, tá? Aí, você vai rolar aqui para baixo, tem várias explicações como funciona o programa de planejamento de parto para gestantes, tá? Você já pode entrar aqui diretamente. Aí tem aqui explicando o que consta no programa, né? Então temos lá 11 módulos em vídeos, totalizando 10 horas de vídeos, tá? Que já estão gravados, todos organizados em temas, em tópicos, tá? Que eu vou mostrar quais são esses tópicos já, que você pode clicar aqui também e acessar esse conteúdo. Aí depois tem o esquema da elaboração do plano de parto, que é um roteiro que você recebe para ajudar na elaboração do plano de parto. Depois o suporte às dúvidas que a gente faz tanto no grupo fechado no Facebook diariamente, né? Eu falo a gente, equipe, né? Assim como rodas quinzenais que a gente tem feito pelo Zoom para melhorar a questão das dúvidas, tá? Aí tem o recebimento de 2 e-books exclusivos também, que é a Arte de Respirar, da minha amiga Líria Zooff, fisioterapeuta, e um de Segurança no Parto, que eu mesmo que escrevi. E a gente tem aí durante o ano, agora é uma novidade inclusive, aulas extras com convidadas, que são 12 aulas no ano, e que contemplam vários temas interessantes como sling, como usar sling, chantala para bebês, que mais? Dança materna, baby yoga, ou seja, várias questões de pós-parto para as pessoas que querem continuar depois, tá? Daí você vai vendo aqui, entrando e vendo como funciona, como é que faz para entrar, como é que funciona esses bônus e tudo mais, tá, gente? Então, o motivo de ter, né, para que serve esse programa, né, já me perguntaram, isso aí é para ter o parto comigo? Não, não tem nada a ver, não é para ter o parto comigo, Braulio, tá? E sim para fazer um plano de parto com quem você for ter o bebê, né, elaborando um plano de acordo com a sua realidade, onde você mora, com a equipe que você tiver. Se você tiver equipe humanizada, serve. Se tiver equipe pelo SUS, serve. Se tiver equipe de convênio, serve para todo mundo, tá? E você vai ter esse contato direto comigo, porque aqui pelo Instagram eu não consigo mais responder todo mundo no direct, né? Vocês podem ver, vocês mandavam perguntas para mim, eu respondi, agora eu não consigo responder todo mundo. Então eu tenho feito esse canal, tá? Que é tanto aqui hoje, como a gente está agora, para fazer perguntas e respostas, quanto para quem quer canalizar, entrar lá no site e participar deste programa, tá? Uma pergunta que surge às vezes também, tem custo? Tem custo, porque eu tenho uma equipe grande aí de pessoas me ajudando, tem 6 pessoas me ajudando, e tem um custo que envolve manter isso
funcionar dessa forma, a disponibilidade das pessoas, mas é um custo que ele é baixo, porque ele é um mensal. Se você entrar um mês e sair depois, você só paga o mês que você usa, né? Se entrar 2 meses, só 2 meses, se entrar 3 meses, só 3 meses, assim por diante. Então ele é bem em conta em relação a custo-benefício mesmo, e tudo que ele aborda, ele é um preço até simbólico, se a gente for ver perante tudo que é possível ali. E você pode, lá vocês vão ver também vários vídeos de pessoas que fizeram o programa dizendo como funciona, como foi bom para essas pessoas, né? Aqui no meus stories, né, quando a gente põe no destaque, vocês vão ver ali relatos, né? Várias pessoas que falam o quanto que esse planejamento online ajuda a pessoa a lembrar na hora do parto algo que eu falei, algo que foi fundamental nesse planejamento, nas escolhas, seja de local, de equipe, de método, por aí vai. Bom, vamos lá para perguntas, começando aqui com uma caixinha de perguntas. Tem uma pergunta aqui muito interessante, tá? Que vale para, essa resposta vale para várias outras perguntas. Que deixa eu achar aqui. Nossa, já tem bastante aqui perguntas, hein? Até perdi. Eu já tinha lido pelo menos as 10 primeiras aqui. Agora já tem bem mais que 10. Deixa eu só achar onde que está. Uai, sumiu. Cadê? Calma aí que eu tô achando. Aqui, ó. A Carol está perguntando isso. Aliás, eu vou pôr a pergunta na tela. Só me confirme se está aparecendo para vocês a pergunta, tá? Tá aparecendo aí embaixo? Escrito, que para mim tá aparecendo, eu imagino que para vocês também, tá? A Carol tá perguntando assim, ó. Fazer cesárea com E no final, tá? Fazer cesárea e tirar um teratoma do ovário junto, muito arriscado? Carol, a questão é a seguinte, ó. Primeiro que tem muitas imagens que aparecem no ovário na gestação que o ultrassonografista coloca lá sugestivo de teratoma ou de qualquer outra coisa e que somem depois, tá? Então já vi vários casos da pessoa fazer cesárea por esse motivo, tirar o bebê e não achar nada, não ter teratoma. Então já começa por aí que não tem nada a ver fazer cesárea para tirar nada do ovário, tá? Segundo lugar, que o bebê não tem culpa se tiver algo no ovário para sofrer os malefícios de uma cesárea marcada, né? Que é diferente a gente pensar numa cesárea marcada, de uma cesárea no final do parto porque foi necessária. Aí tem benefícios para o bebê nesse caso, mas cesárea marcada sempre terá malefícios para o bebê. Então o bebê não tem culpa disso para ter que ser extraído por uma cesárea. Então não teria cabimento essa indicação de cesárea para tirar teratoma. Lembrando que eu falei no começo, que muitas vezes tira o bebê e depois nem acha mais nada. Não tinha o tal do teratoma que estava mostrado no ultrassom, tá bom? Bom, vamos ver quem que está aqui agora para falar comigo na câmera, para entrar junto comigo na live. Um pedido, por favor, fique do lado do roteador, ou se não tiver muito boa a conexão, coloca no 4G, que às vezes é até melhor do que o Wi-Fi, tá? Eu vou chamar Maiara Campos, que foi a primeira aqui que pediu, pelo menos pelo que eu percebi na ordem aqui, acho que a Maiara foi a primeira. Maiara, então eu estou te adicionando, e se possível também coloca um fone de ouvido para não ficar dando eco nem reverb. Esperando a Maiara entrar. E as perguntas, tá? Eu vou responder só as perguntas da caixinha, e não as perguntas que estão rolando aqui na nossa conversa. Vamos lá, a Maiara não deu certo, acho que ela cancelou. Então eu vou chamar outra pessoa, que é a Thaisa Regina. Thaisa, estou te adicionando, então se possível perto do Wi-Fi ou vai pelo 4G e fone de ouvido, daí melhora a transmissão. Oi, Brau, tudo bem? Oi, Thaisa, tudo bem? Eu acho que vou colocar o fone, eu não imaginava que ia ser chamada. Não, tudo bem, imagina. Pronto, ficou bom? Só que eu acho que você está longe do Wi-Fi, então sua imagem não aparece, fica só o seu som aparecendo. Tá certo, eu tô bem peladinho do Wi-Fi, eu não sei porque tá dando problema. Mas eu tô com 22 semanas e 5 dias, e faz Tá, 2 semanas que eu percebi que eu tô com um comecinho de cistocele, tá mais ou menos no grau 1. né? E tem uma diástase também que tá abrindo. Tem mais ou menos uns 2 dedos. Como tá no meio dessa pandemia, tá mais complicado, né? Eu consegui ficar indo no obstetra toda hora.
E eu queria ver se isso é um impeditivo para o parto natural. Eu gostaria muito de fazer o em casa, né? Eu queria fazer meu plano era fazer o parto em casa. Eu contratei uma equipe para isso. Entendi. Tá. E quando eu estava com 6 semanas, o meu exame de glicemia deu 90. Então a gente está com uma possibilidade de uma diabetes gestacional. Como falta 5 semanas para fazer o exame, eu tô. Não sei o que eu vou fazer. Tá. E é sua primeira gestação? É a primeira gestação. Eu tô me preparando faz 2 anos para essa gestação. Tá. E já aconteceu tudo isso de problema. Entendi. Bom, então vamos lá. São duas perguntas, certo? Uma sobre cistocele e diástase e a outra sobre diabetes gestacional, certo? Isso, porque agora, por estar com a cistocele e a diástase, eu não posso mais praticar o exercício e evitar, né, essa diabetes gestacional. Tá, entendi. Então vamos juntar tudo aí. Bom, então, Uhum. só resumindo sua pergunta agora e também para traduzir alguns termos técnicos aí para o português mais claro. A Thaisa está dizendo que ela está com uma cistocele. Para quem não sabe, cistocele é quando a parede da bexiga ela fica na vagina, né? E diástase, para quem não sabe também, é quando o músculo abdominal ele fica mais aberto, tá? Bom, em primeiro lugar, que a diástase fisiológica ela acontece em 100% das grávidas. Todas as grávidas têm diástase. Não tem como não ter diástase, senão a barriga não ia crescer para frente, né? Porque Uhum. o músculo abre. Então, a diástase é totalmente normal, fisiológica. Pensando numa primeira gravidez, dificilmente ela esteja no grau patológico, né? O grau Sim. patológico é quando tem uma hérnia junto no umbigo, e Ah, aí então, eu tenho uma hérnia junto no umbigo. É que antes eu praticava rugby, então a explicação que eu tive foi, você praticava exercício de muito impacto. Talvez isso deixe a sua musculatura um pouco mais frágil. tá, pode ser. Então, a diástase, né, como eu falei, tem a parte fisiológica dela e tem a parte patológica dela, que é quando ela está muito grande realmente. O que ocorre pensando no parto em si, isso não muda o tipo de parto, né? Não tem que fazer uma cesárea por causa disso, né? Mas no parto, se ela estiver muito grande, pode ser que precise usar uma cinta de contenção da diástase ali na hora do parto para ajudar, tá? Uhum. E é isso, normalmente é fisioterapeuta para ver se está precisando ou não. O obstetra pode dar uma opinião também, pode dar uma ajuda, tá? Sobre cistocele, você mesmo está vendo que o que causa ou não cistocele não é o parto, e sim a gravidez, tá? Uhum. Então, se um bebê nascer pela vagina ou nascer pela barriga, o motivo da cistocele já estava ali antes, que era o útero pesando em cima da bexiga, né? Tanto que a gente tem trabalhos científicos mostrando comparação de parto normal e cesárea e índices iguais de cistocele nos dois casos, e que ele aumenta consideravelmente quanto aumenta o número de gravidezes, ou seja, um parto normal com uma cesárea, dois normal com duas cesáreas, três normal com três cesáreas, os índices vão aumentando pelo Sim. número de gravidez, mas não pela via de parto, né? Então, isso não seria uma questão. Sobre a diabetes gestacional, se você tem uma medida alterada, normalmente a gente já considera como diabetes gestacional. Tudo bem fazer a curva para tirar essa dúvida e fechar o diagnóstico, né? Mas a correção da diabetes gestacional você pode colocar na balança 90% para o lado da dieta e 10% para atividade física, tá? Então, Uhum. se a atividade física não for possível devido a diástase, citocele e tal, você ainda tem 90% de solução com a dieta, tá? Então, E eu sou nutricionista, não tenho nem desculpa para não ter uma dieta balanceada. Então, eu já estou fazendo o meu máximo. você viu que eu puxei a sardinha para o lado da sua profissão, então a nutrição é importante que a atividade física nesse caso, né? E aí o que acontece é que a diabetes gestacional, se ela estiver totalmente controlada, né, o que é controlado? O peso do bebê adequado, o líquido amniótico adequado, altura uterina adequada, e as controles glicêmicos adequados no final da gestação, é uma gestação que está controlada, apesar de ter o diagnóstico de diabetes gestacional, tá? Em geral, via de regra, a recomendação é parto hospitalar. Mas, se Sim. tiver uma equipe que entenda bastante desse assunto, diabetes gestacional, que possa avaliar se o bebê vai ter hipoglicemia depois ou não, dá para colocar na balança aí a possibilidade de um parto domiciliar, mas via de regra seria um parto hospitalar para isso, mas veja que eu não disse que é um critério absoluto para que seja um parto hospitalar, tá? Então Entendi. seria isso.
corre risco de, no parto, que eu vou tentar até o final, o parto natural, essa cistocele piorar, não sei, sair tudo pra fora, grosseiramente falando, eu não sei nem o que pensar, tô tão assim apavorada, porque eu estudei tanto e eu não imaginava que eu fosse passar por isso, Tá. de forma Olha, alguma. como eu te falei que a via de parto ela não é determinante na cistocele, né? Uhum. Acontece pós-parto, ela vai acontecer pós-parto normal ou pós-cesárea, igual, a mesma chance, tá? Então, não é o parto normal que vai causar isso, tá? Então, mas, pensando também em primeira gestação, primeiro filho, é muito raro que isso seja algo de sair para fora nesse ponto, tá? Sinceramente, eu, vou falar opinião da minha experiência com 20 anos de partos, os casos que eu vi de cistocele grau 3, né, que é quando a bexiga sai para fora mesmo, eram pessoas multíparas, que tinham muitos partos, né, 6, 7, 8 partos, dificilmente a pessoa chega a 6, 7, 8 cesáreas, né, então normalmente 6, 7, 8 partos normais, então, mas não na primeira, sabe, na primeira gestação. Mas aí, lógico que cabe uma avaliação legal com uma fisioterapeuta para fazer também exercícios que já possam fortalecer essa musculatura, porque Então, eu vou começar amanhã os exercícios. Ela me deu o prazo de 24 semanas para poder tentar reverter, mas agora eu tô muito preocupada. 24 semanas já passou até meu parto. tá. Não, mas a questão é que o quanto você melhorar é lucro, né? O Uhum. quanto você melhorar, não precisa voltar 100% antes do parto para determinar como vai ser seu parto, né? Inclusive, Entendi. tem uma coisa interessante para você saber. Nos trabalhos antigos sobre queda, né, de bexiga, de reto, de útero e tal, lá, antigo de década de 80, 90, eles têm uns trabalhos que eles só comparavam o normal com cesárea e parecia que o parto normal aumentava o índice disso, tá? Aí depois de um tempo eles começaram a ver que existiam diferentes colágenos na espécie humana, tá? Então vamos colocar lá que tem 18 tipos de colágeno. E aí você tem desde o mais rígido até o mais frouxo, tá? Em números, Uhum. tá? E aí as pessoas que têm o mais frouxo são as pessoas que têm mais chance de ter distopias, né? Tanto de bexiga, quanto de reto, quanto de útero, tá? Essas pessoas são as que também têm partos normais mais fáceis e mais tranquilos, que o bebê escorrega e nasce, tá? Justamente por essa questão de colágeno, tá? E, do outro lado, a mulher que tem o mais rígido, que é tudo mais preso, mais fechado, mais tenso, são as que acabam tendo partos muito mais demorados. Então, neste grupo aqui tem um índice maior de cesárea, inclusive, por Uhum. causa desse colágeno. Então, se eu pego o grupo de cá, das mulheres que têm um colágeno mais frouxo, e faço cesárea, o colágeno continua o mesmo, ele não vai mudar. Por isso que o índice é o mesmo. Pós-parto normal ou cesárea, porque isso depende do colágeno dessa mulher. Tá? Isso não tem como mudar, é só voltando na próxima encarnação, porque isso é genético, é da pessoa, né? E aí, o que ocorre, então, é que pessoas que têm isso, ou seja, você é uma pessoa que já tem uma super propensão boa a ter parto normal, justamente por ter isso, entendeu? E ter Então, eu percebi que a minha pele tá muito frouxa. Eu achei, parei de fazer academia, não tô mais praticando esporte. Então pode ser até ter alguma correlação. Eu tava até pensando em fazer um exame de colágeno e cálcio para ver o que tá acontecendo. Não, nem, não existe exame de colágeno. Assim, existe, você tem que fazer uma prova, tirar um pedaço de A você e mandar. dosagem. Mas, Aham. mas isso não vai mudar. O que vai adiantar você saber qual é o seu colágeno? Se não Uhum. tem como mudar ele, né? Exames, eles servem para mudar o destino do que a gente está fazendo, né? A gente fala, vamos fazer um exame disso para, se der um positivo, a gente faz aquilo, se der negativo, faz aquilo. Um exame que a gente só faz para constatar alguma coisa que não vai ter conduta depois, ele é um exame que não vai ter relação de causa e efeito, entendeu? Então, por isso Entendi. a ser pedido, né, exame de colágeno. Isso não mudaria. O que muda é fazer coisas para prevenir que isso aumente, né? Que daí, no caso, esses exercícios que a fisioterapeuta passa normalmente, né? Ai, tá certo. Eu vou ficar mais calma agora, porque, nossa, eu tô muito chateada. Não, Eu falei que é o primeiro filho e talvez vai ser o último, porque, nossa. não, mas isso aí também não dá para saber. Quase todo mundo que está nesta gravidez diz que essa é a última de todas. Seja a primeira, segunda ou terceira, quase, né? Não todo mundo. Mas a única coisa, assim, acho que mais importante dessa conversa é não relacionar a distopia com a via de parto. Isso é uma coisa para deixar em outra caixinha, em outro departamento.
Tá bom. Eu Tá já bom? estava até pensando já na proposta de cesárea. Meu médico, em momento algum, ofereceu. Ele tá, Uhum. não, vamos até o final do parto normal. Eu falei, gente, mas será que vai dar? Como tá aqui? Não, então, inclusive é isso que eu te falei. Se apoie nessa questão de que isso facilita o parto normal, e não Ah, dificulta. então, tô muito tranquila agora. Então tá bom, boa sorte e Muito obrigada, viu, Braulio? depois, viu? Que eu vou querer saber Pode como deixar foi. que eu vou contar. E parabéns pelo seu trabalho, me ajudou muito. Faz 2 anos que eu faço maratona de Braulio e tô muito bem, viu, em relação às outras gestantes. Obrigado. Você é da onde, Thaís? Eu sou de São José do Rio Preto. Ah, legal. Aí em São José tem uma doula, minha amiga Thalita Miranda. Não sei se você Ah, conhece é ela. minha doula. Legal, É manda um minha beijo. doula. Maravilhosa. Então tá bom. Beijão pra Tá você. certo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom, continuando, vamos lá para uma caixinha de perguntas. A Vi da Mata pergunta o seguinte: fiz ultra hoje e deu polidrâmia. Estou com 38 semanas e 2 dias. Pode ser problema com o bebê? Então, traduzindo polidrâmino, poli é muito. Drâmino, líquido amniótico. Então, muito líquido amniótico é polidrâmino, tá? Ah, então, para todo mundo entender algumas questões sobre líquido amniótico que eu acho interessantes, tá? A primeira delas é saber o que é líquido amniótico. A imensa maioria, 99% do líquido amniótico é xixi que o bebê faz dentro da barriga da mãe, ok? Muita gente não sabe isso, mas é isso. Da onde vem o líquido? Ele vem do sistema urinário do bebê, né? A mãe toma água, passa para o sangue da mãe, do sangue da mãe passa para a placenta, conflui pelo cordão umbilical e entra dentro do bebê. O bebê processa essa água, utiliza, tal, o que sobra faz xixi e forma o líquido amniótico, né? Então, grande parte é líquido amniótico. Então, quando a pessoa tem muito líquido amniótico, alguma coisa está acontecendo nesse caminho aí, tá? Ou o bebê está fazendo xixi demais, o bebê é xixizento, né? Ou ele está deglutindo de menos, porque ele faz xixi e engole. Faz xixi e engole, é isso mesmo que vocês estão pensando. A gente ficou 9 meses engolindo nosso próprio xixi dentro da barriga da nossa mãe, ok? Então, o bebê deglute. Então, quando tem muito líquido, ou o bebê está deglutindo de menos, ou ele está fazendo xixi demais. Ou as duas coisas, tá? Xixi demais pode ser por 3 grupos de causas, tá? Uma causa é diabetes gestacional, tá? Então, tem que descartar a diabetes gestacional, que daí o bebê tem uma glicemia aumentada, então ele faz muito xixi. Outra causa, algum tipo de infecção, que possa fazer o bebê fazer mais xixi. E outra causa se chama idiopática. Idiopática, na verdade, é quando não tem causa, ele não acha a causa. E a maioria das vezes o poligrâmio é idiopático, ou seja, não tem causa nenhuma. Tá lá, muito xixi só, é um bebê de xixizento só, tá? E do outro lado, quando o bebê não deglute, pode ser algum defeito de deglutição, ou de coordenação motora para deglutir, ou algum entupimento de alguma parte, né? Do esôfago, do estômago, do duodeno, né? Então, para isso que serve o ultrassom morfológico, que é para ver a formação disso tudo, e aí descarta isso, tá? E aí, quando descarta malformação, descarta diabetes, descarta infecção, a gente fica com duas ideias aí. Pode ser idiopático ou pode ser por deglutição. Só que isso a gente só vai saber depois que nasce. Isso não muda nada a gravidez, não muda nada o tipo de parto, não muda nada, nada. Simplesmente a gente espera o bebê nascer. Se o bebê nascer e deglutir normal, é porque ele é xixizento, tá? Se o bebê nascer e tiver dificuldade de deglutição, tem uns exercícios que as fonoaudiólogas passam para ajudar na deglutição do bebê, ele aprender, e pronto, ele passa a deglutir normal depois e isso é resolvido. Ok? Então, respondida a pergunta sobre polidrâmino. Deixa eu anotar aqui. Polidrâmino, que eu estou anotando tudo que estou respondendo para vocês. Agora eu vou chamar mais alguém para falar comigo aqui. Então, gente, vocês viram que a Thaisa que participou comigo, ela não apareceu na câmera, né? Isso é conexão baixa, tá? Instável. Daí não conecta o vídeo, só conecta o áudio. Então, tem que estar ou no 4G ou pertinho do lado do roteador. Então, se quiser fazer um teste antes, vai lá no verificar minha conexão. Clica lá no Google, clica lá e vai ver quanto que está rodando sua conexão. Tem que ter no mínimo 15 MB de upload para que apareça certinho a imagem e tudo mais. Se quiser fazer um teste antes, eu vou chamar a Julie.
Julie Perduca, vou te chamar, tá? Você que está aqui na próxima da fila. Então, se possível, fone de ouvido também e perto ali do Wi-Fi. Vamos ver a pergunta da Julie. Tá entrando? Oi, Oi, Julie. Olha lá, apareceu. Tudo bem? tudo bem? Tá aparecendo agora Sim, pode a falar. imagem? Tá meio rodando ali, tá meio instável. Mas vamos lá. Pois é, Braulio, seu som tava cortando também, mas eu verifiquei que a internet tá boa. Eu tô com 18 semanas, Tá, eu tive um descolamento ovular com 8 semanas. tá, O descolamento continua, ele não desapareceu ainda. Diminuiu, tá, mas não desapareceu. E agora eu fiz na última ultra, deu ILA 25, né? tá. E a bebê tá bem grande. Grande quanto? Tava com quase 18 centímetros e 240 gramas. Só que, na verdade, essas 18 semanas, eles aumentaram. A princípio, eu estaria com 17. Aí me disseram que, em relação ao tamanho da bebê, eu estaria com mais tempo. Tá. Só me fala de novo o quanto de peso, você falou? 240 gramas. 240 gramas e você falou mais. E quase 18 centímetros. Ah, tá. Então tá bom. Bom, tem bastante coisa para comentar do que você falou. Aí, assim, uma das outras coisas que eu andei lendo, que eu acho importante dizer, que bem no início da gravidez, com 5 semanas, o meu exame, a glicose deu 97. Agora, o meu exame deu 84. E o médico me pediu para fazer a curva glicêmica, mas só depois nas 21 semanas, eu acho. Tá. Beleza. Bom, tem pergunta para mais de metro aí. Dá para responder um monte de. Deixa eu só. Eu estou abrindo aqui uma planilha aqui de peso para facilitar os comentários. Como você não está com fone, está dando eco aí. Então, se não sei Peraí, se. então, vou colocar o fone aqui, que eu achei que ia ficar ruim. Ó, enquanto eu estou preparando a resposta da Julie, gente, quem for entrar comigo aí, se puder deixar o fone no jeito aí, e se puder ficar do lado do Wi-Fi. Julie, se você quiser tentar trocar para o 4G para ver se melhora a conexão, pode ser uma opção. Enquanto isso, eu vou responder. Melhorou? Pois é, a conexão estava boa. Melhorou agora? Melhorou. Ó, seguinte. Tá. Bom, descolamento ovular, né, que é o que você falou, no começo da gestação, o útero ele vai crescendo, né, e a placentinha ela vai deslocando um pouquinho ali, e esse deslocamento pode causar um descolamento, né, da beiradinha da placenta, e isso forma uma área de descolamento ovular, e que muitas vezes não significa nada, e pode ser que isso não repercuta em nada na gestação lá em frente. Então, esse ponto aí é um ponto que normalmente a gente não se preocupa, tá? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Bem. Aí tem outras questões que você falou aqui que estão todas ligadas, tá? Você me falou um líquido amniótico que está aumentado, né? Nessa fase aqui pela tabela, a gente tem uma tabela de líquido amniótico que ele varia conforme a idade gestacional, tá? Ele não é um negócio fixo, tá? Que a gente tem fixo, sempre igual. Então, você me falou aí 18 semanas, ó. O líquido ele vai de 87 até 202, né? Você me falou que deu 250, né? Então, ele está um pouco aumentado realmente, tá? A glicose, o normal é até 92, e uma medida só na gestação alterada já basta para a gente considerar a conduta para a diabetes gestacional, que é a pessoa fazer uma dieta, fazer uma restrição de carboidratos, né? E aí, então, quando deu esse alterado, teoricamente não precisaria fazer a curva glicêmica, e sim, está indicado a fazer o perfil glicêmico, tá? Só para vocês entenderem, curva e perfil. Curva é aquela que a pessoa vai no laboratório, colhe o sangue em jejum, depois toma um líquido doce, depois colhe sangue depois de 1 hora, depois de 2 horas. Isso é curva glicêmica. Perfil glicêmico é quando a pessoa compra o aparelhinho de medir a glicemia em casa todo.
por tantas vezes por dia, por semana, tal, isso é perfil glicêmico, tá? Então, quando a pessoa já tem uma glicose alterada, está indicado fazer o perfil glicêmico, e não a curva glicêmica, e aí, através do perfil glicêmico, a gente vai sabendo como está o controle disso tudo, né? Associado também ao líquido amniótico, associado ao crescimento do bebê. Que no seu caso, você já falou uma tríade aí de questões que são relacionadas ao diabetes gestacional, tá? Um outro ponto, que é a altura do bebê, a altura esquece, porque a gente não usa altura para nada, tá? A altura não é, a altura é só uma curiosidade para os pais saberem quanto que está a altura do bebê. E o outro ponto, que você falou assim, eu estou com 17, mas deu 18, só para você entender e outras pessoas entenderem também, toda vez que a gente olha para um ultrassom, a gente tem que olhar o resultado em relação às semanas em 3 colunas, tá? Que é o seguinte, eu vou até escrever aqui para facilitar. 3 colunas separadas, uma da outra. Desculpa. Uma delas que é data da última menstruação e quanto que deu esse ultrassom. Depois, primeiro ultrassom realizado e quanto que deu a idade gestacional. Aí a gente compara esses dois e aí a gente sabe se está dentro do que a gente espera. Vamos supor, a pessoa fez um ultrassom. Meu primeiro deu... Fala, pode falar o seu, então. No meu primeiro, deu que estaria, no caso, agora, comparando com esse, daria uma semana de diferença. 17 semanas. Quanto deu o primeiro ultrassom? Quantas semanas? Quantas semanas? Deu 7 semanas. 7 semanas. E pela menstruação também dava 7 semanas? Isso. Tá. Então, coincidia. Olha só. Então, nesse dia aí, nós temos 3 medidas, tá? Uma delas é a distância da menstruação para o dia que você tá, 7 semanas, tá? Outra é quanto o bebê mediu. A altura do bebê deu 7 semanas, que é a mesma coisa que a biometria. Então, no primeiro ultrassom, essas duas coisas são iguais, 7 semanas. Quando a gente já vai para o segundo, terceiro, quarto ultrassom, então aí você fez um ultrassom no dia que você estava com 17 semanas, tá? Então, vamos lá. 17 aqui, 17 aqui. Ou seja, a distância até sua menstruação era 17 e a distância desse ultrassom era 17. Aí você fez e deu 18, certo? Aí o que significa? Significa que a biometria é 18. Não que o bebê ficou mais velho, que ele ficou maior. O tamanho dele é um tamanho do bebê de 18 no dia que ele tinha 17. Entendeu? Tá. Não que ele fica mais velho de repente. Tá? Eu achei estranho que a médica do exame, ela aumentou esse tempo de gestação, né? Isso não é aumentar tempo de gestação, isso é biometria. Pode ler que lá no ultrassom vai estar escrito biometria estimada de tantas semanas. Não é que só... Mas ela alterou até a minha data do parto, assim. Aí tá errado. Aí é um grande erro que muitas pessoas cometem, alterar, porque, vamos supor, quer ver? Eu vou aumentar essa tabela aqui. Vamos fazer aqui uma simulação, tá? E daí, vamos colocar aqui um ultrassom de 22 semanas, aí um ultrassom de 28 semanas, depois um ultrassom de 34, vai? Estou chutando os números aqui, tá? O que vai acontecer é isso aqui, ó. Tá? Essas idades gestacionais, elas sempre vão correr paralelas. Se aqui deu 7, aqui deu 17, aqui deu 22, aqui deu 21, aqui é sempre igual, tá? Só que se o bebê for ficando maior de tamanho, aqui vai crescendo, tá? Então aqui, 22, vamos supor que vai virar 24. 28 vai virar 31. O 34 vai virar 37, tá? Então, 22, 28, 34. 22 vira 34, 28 vira 31, 34 vira 37. O que vai acontecer? Que no dia que o bebê tem 34 semanas, ele tem um tamanho de 37. Aí a pessoa vai lá e fala que tem que fazer uma cesárea e tira um bebê prematuro com muito tempo. Na verdade, por que assim, eu fiquei apreensiva com o tamanho? Porque eu já tinha lido e vi que o Ila deu 25 e que a bebê estava maior do que, não que deveria, mas maior da tabela, né? Sim. E aí eu conversei com o meu médico e ele, assim, ele não me deu certeza da diabetes gestacional, né? Ele só cogitou. Tanto que ele disse, não, o exame só quando tu tiver com 21 semanas. Ah, sim. É que a questão da diabetes é o seguinte, bater o martelo do diagnóstico é uma coisa, tá? Porém, adotar a conduta para a diabetes é outra. Quando a gente tem uma suspeita
suspeita, que a gente acha que é diabetes, não faz mal fazer dieta. Entendeu? Eu tô fazendo desde o início, tanto que por isso diminuiu, né, do início da gravidez até agora, mesmo sem saber que era diabetes gestacional. Eu fiz e surtiu efeito. E agora na consulta eu perguntei para ele, bom, que medidas tomar então, né, se a gente tá suspeitando. Uhum. Na verdade, eu cogitei isso, né? E ele disse, não, tranquila, segue com a tua alimentação normal. Aí eu comecei a ler e vi que não, normal não, né? Eu já tô me alimentando muito melhor do que eu me alimentava, mas eu cortei agora qualquer tipo de açúcar, alguns carboidratos também, enfim. Entendi. Até porque eu quero o parto domiciliar, então. Entendi. A conduta vai ser justamente essa, que é fazer a conduta para diabetes, tendo ou não tendo, entendeu? Tá, Então, não não tem mais nada. faz mal fazer dieta, né? E aí depois os controles é que vão dizer se a coisa se está indo compensada ou descompensada. Descompensada é quando o bebê vai crescendo demais, passando do ponto, né? Tá. Então não tem mais nada mesmo a se fazer a não ser a dieta, né? A dieta e o perfil glicêmico para ir sabendo como é que Tá, tá o diagnóstico, né? Provavelmente é assim. tá. Então tá. Muito obrigada. Certo. Bom, você é de onde? Certo. Eu sou de Jaguarão, Rio Grande do Sul. Bem lá, quase fronteira com o Uruguai. Entendi. Bate. Boa sorte. Obrigada. Boa sorte Se aí. Deus quiser, o parto domiciliar. Boa sorte. Depois você me conta. Pode deixar. Tá bom. Obrigada, Braulio. Obrigado a você. Tchau. Tchau. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Ah, como as perguntas das caixinhas, elas não vão sumir, tá? Elas estão aqui, né? Então, quando eu abro aqui, elas estão aqui, quem mandou na caixinha, e também quem me mandou... na verdade, a pergunta da caixinha, ela só fica aberta na hora que eu abro uma nova pergunta, eu acho, tá? Só que tem bastante pergunta aqui já para eu responder, tá? E tem bastante gente também pedindo para entrar aqui para falar comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu estou na dúvida se a minha conexão tá boa ou não, porque as duas pessoas que entraram até agora não apareceu a imagem, então estou na dúvida se a minha conexão está ruim ou não. Então eu vou fazer um intervalo comercial, como se faz na televisão, e vou voltar em 2 minutos. Nesse meio tempo eu vou fazer um teste de conexão aqui e já volto na sequência. Então quem tiver aí, quiser tomar uma água e voltar já já, eu volto em 2 minutos, vou fazer o teste e também já aproveito para salvar essa parte da live, porque quem me acompanha sabe que de vez em quando a live cai, e aí eu perco tudo, daí eu já aproveito para... tá ótima a minha conexão? É que ela falou que estava picotando para ela lá e tal, eu fiquei na dúvida. De qualquer forma, eu vou fazer esse intervalo pelo seguinte, porque já aconteceu de cair a live várias vezes no finzinho que eu estou falando, e daí não salva a live, e eu quero muito que fique salva. Então eu vou encerrar aqui, e aí eu já volto na sequência, depois do intervalo comercial. Brincadeira, tá? Mas eu já tô voltando.